A CPI que começou efetivamente ontem com a primeira reunião é a CPI mais importante da nossa história, eu tenho falado isso para vocês. O futuro do país e o futuro do próprio governo Bolsonaro passam por essa CPI. 2022, as eleições passam pela CPI. O futuro governo Bolsonaro também passa. Porque se a CPI comprovar que o Bolsonaro cometeu crime, um pedido de impeachment vai ter que ser feito, um processo de impeachment baseado nos resultados da CPI vai ter que ser aberto e Bolsonaro vai ser empichado. Porque os crimes que Bolsonaro está sendo acusado ou os crimes que podem ser confirmados pela CPI são crimes muito sérios. São crimes tão sérios que podem inclusive levar Bolsonaro para a cadeia em um tribunal penal internacional. Porque se a CPI comprovar que Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade, ele vai ter que ser julgado. Por isso que é uma CPI importante e diferente. Não é uma CPI para avaliar, como eu sempre falo para vocês, corrupção, desvio de verba, superfaturamento de obra, Caixa 2, não. É uma CPI para avaliar conduta. O que a CPI está avaliando é se Bolsonaro agiu de modo intencional para que o vírus contaminasse as pessoas. E as provas estão aí com várias gravações e declarações do próprio presidente. Bolsonaro agiu para promover tratamento precoce ou tratamentos que não possuem eficácia contra a doença. Se negou a comprar vacinas e, mais ainda, jogou as pessoas de modo intencional para a morte ao dizer que não iria tomar vacinas porque ele já havia tomado a melhor vacina de todas, que era pegar o vírus. Se você pega o vírus, sobrevive, já que você não tem nenhum tipo de comorbidade, você agora tem um anticorpo. E ele falou isso. Ele deu a entender, ele sugeriu que as pessoas se contaminassem para terem os anticorpos. Só que há um problema, não são apenas pessoas que têm comorbidades que morrem. Pessoas completamente saudáveis morreram ou sobreviveram, mas ficaram com sequelas. Então isso é um crime contra a humanidade. E Bolsonaro, ao término dessa CPI, se for comprovado os crimes que ele cometeu são crimes contra a humanidade porque ele está promovendo um extermínio, 400 mil pessoas morreram, ele vai ter que ser julgado por um tribunal penal internacional. Eu não sei como que vocês estão familiarizados, o quanto vocês estão familiarizados, como funciona um tribunal penal internacional, mas de modo muito simples, muito resumido, uma pessoa, um político, ele é julgado pelo um tribunal internacional quando não há possibilidade de ter um julgamento, podemos dizer, isento no território daquela pessoa ou daquele incriminado, enfim, como você queira chamar, daquele réu. Então, se o Bolsonaro for confirmado os crimes contra a humanidade, ele vai ter que ir para um tribunal internacional. E nesse tribunal penal internacional, né, na Holanda, a situação tende a ficar muito complicada para ele, porque a Europa, o Parlamento Europeu, que possui deputados de direita, centro-direita, deputados de esquerda, centro-esquerda, muito parecido com o Brasil, parte considerável desses deputados estão contra Bolsonaro, fizeram declarações duríssimas contra o presidente brasileiro. Então, se a CPI fizer o trabalho certo, fizer o trabalho correto e os crimes de Bolsonaro forem confirmados, ele vai para o Tribunal Internacional. Porque as críticas que o Bolsonaro recebeu nos últimos dias foram críticas de partidos ou deputados de esquerda, centro-esquerda, de centro e também de centro-direita. Aspas. Com a gestão criminosa de Bolsonaro, ele, em vez de fazer guerra ao vírus, faz guerra contra a ciência. Bolsonaro não é apenas um perigo para o Brasil, mas um perigo para o mundo inteiro. Eu tenho falado para vocês. Bolsonaro, ele causa uma instabilidade no mundo. Porque a Inglaterra pode estar vacinando a população, os Estados Unidos também. Só que aqui no Brasil, como o vírus está descontrolado, novas variantes podem surgir. Variantes mais fortes, variantes resistentes que podem driblar o sistema imunológico do corpo. Então não adianta nada ter vacinação se você não controlar o vírus, se a vacinação não for feita rápida e não houver um controle com o isolamento, distanciamento. Então não é só vacina, o vírus é complexo, tem que ter um conjunto de fatores para atacá-lo, para enfrentá-lo. Continuam as aspas. Bolsonaro, desde o começo, se recusou a tomar medidas com base científica, encorajou manifestações em massa, questionou a vacinação, foi à justiça contra governadores que decretaram medidas de confinamento e quase 400 mil pessoas estão mortas. Nós passamos do número de 400 mil. Bolsonaro fez tudo para a população não ser vacinada. Não foi erro, mas sim irresponsabilidade deliberada. O tempo e o povo vão julgá-los. A política criminosa de Bolsonaro, a atuação de Bolsonaro ajuda o vírus a matar. Então, a Europa, o Parlamento Europeu já está convencido que o nosso presidente cometeu crime contra a humanidade. E não há outro caminho para Bolsonaro senão um tribunal internacional.
Bolsonaro tem uma sorte, mas uma sorte grande, que The Hague, que é a Haia, na Holanda, é um lugar belíssimo, belíssimo. Como é bonito The Hague. Tem praia, é bonito. Então, quando ele for preso, ele vai poder ficar ali, talvez se a cela dele tiver uma vista, vai poder ficar curtindo a atmosfera europeia, a atmosfera de The Hague, que é um lugar maravilhoso. Peguem as fotos. Peguem as fotos. Então Bolsonaro vai ficar muito bem na prisão internacional. E o melhor é que ele vai ficar longe do nosso país. Longe. Porque nós não vamos querer um presidente criminoso. Mas não crime de corrupção, não. Criminoso que ceifou a vida das pessoas de um modo deliberado, um verdadeiro miliciano na presidência da República. Nós não iremos tolerar isso. E a CPI, por mais que queiram conturbá-la, por mais que queiram asfixiá-la, por mais que queiram sufocá-la com pedidos e mais pedidos, com requerimentos e mais requerimentos feitos pelos governistas, não vai ser possível livrar Bolsonaro. Não vai. O Tribunal Internacional está esperando o Bolsonaro e a sentença vai ser dada. E ele vai ser preso. Confiem. O tempo há de fazer justiça para todos aqueles que sofreram e sofrem durante a pandemia.